Imagine carregar o peso do seu futuro em suas próprias mãos, sabendo que ele depende de uma única coisa: manter o foco. Douglas, um estudante comum, estava prestes a enfrentar esse desafio monumental. Seus dias eram uma montanha-russa de emoções, onde as distrações pareciam espreitar a cada esquina, prontas para arrancá-lo do caminho dos seus sonhos. Ele sabia que, se cedesse, tudo o que ele sonhava poderia desmoronar. Mas em vez de se deixar levar pela pressão esmagadora, Douglas tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele se comprometeu a 30 dias de dedicação inabalável, 30 dias de luta contra suas próprias limitações. Os primeiros dias foram uma batalha brutal, cansaço, dúvida, a vontade de desistir. Mas Douglas se levantou mais forte, mais determinado. A cada dia que passava, os desafios aumentavam, a tentação de desistir sussurrava em seu ouvido. Mas ele sabia que, se mantivesse o foco, poderia transformar sua vida. E assim, começou sua jornada de 30 dias, que não apenas o levaria ao limite, mas o faria descobrir uma força que ele nem sabia que possuía. E você? Está pronto para enfrentar seus maiores desafios e descobrir o quão longe pode ir? A jornada começa agora. Os dias passavam e o que antes parecia um esforço impossível começava a se transformar em uma rotina. Mas não se engane, cada manhã ainda era uma batalha. O despertador tocava e Douglas sentia o peso do dia à sua frente. A cama parecia mais confortável, as distrações mais tentadoras, mas ele sabia que não poderia ceder. Cada minuto desperdiçado era uma oportunidade perdida, e cada vez que ele escolhia se levantar e enfrentar o dia, estava dando um passo em direção aos seus sonhos. Douglas não era diferente de qualquer outro estudante. Ele tinha suas fraquezas, suas dúvidas, mas, a cada desafio, ele encontrava uma nova forma de se superar. Ele começou a entender que o verdadeiro inimigo não era o cansaço ou as distrações. Era a voz interior que dizia que ele não era capaz. E essa voz, ele aprendeu a silenciar com esforço, com disciplina, com cada pequena vitória que acumulava ao longo do caminho. Ao final de cada dia, ele revisava suas conquistas. Não eram grandes feitos, eram as pequenas vitórias que o mantinham no caminho certo. O capítulo a mais que ele leu, o problema que ele resolveu, o conceito difícil que finalmente fez sentido. Esses momentos eram a prova de que ele estava progredindo. E essa sensação de avanço, por menor que fosse, o alimentava. Mas a jornada estava longe de ser fácil. O cansaço físico começava a se acumular. A pressão mental se intensificava. E Douglas sabia que os maiores desafios ainda estavam por vir. Ele começava a questionar se conseguiria manter esse ritmo por 30 dias inteiros. As dúvidas o assombravam, mas ele havia prometido a si mesmo que não desistiria, que seguiria em frente, um dia de cada vez. Douglas estava se transformando e ele podia sentir isso. O que antes parecia um peso insuportável, agora começava a moldá-lo, a fortalecer sua determinação. Ele estava se tornando alguém diferente, alguém mais forte, mais resiliente. E com cada novo dia, ele estava mais próximo de descobrir o que realmente era capaz de alcançar. Quando a marca dos 15 dias chegou, Douglas já não era o mesmo. Ele havia superado as primeiras barreiras, mas agora estava no meio da tempestade. Era como se o mundo ao seu redor começasse a testar sua determinação com ainda mais intensidade. Provas inesperadas surgiam, compromissos urgentes apareciam e a pressão só aumentava. Mas em vez de ceder, Douglas fez algo que muitos considerariam loucura. Ele redobrou seus esforços. Ele entendeu que para alcançar algo extraordinário, precisava ir além do comum. As horas que antes eram gastas em distrações, agora se tornaram oportunidades para avançar em direção aos seus objetivos.
Ele começou a utilizar cada momento, cada intervalo, cada segundo como uma chance de melhorar, de aprender, de crescer. Os atalhos que outros procuravam, ele ignorava. Ele estava construindo algo mais forte que a simples conquista de uma meta. Ele estava construindo a si mesmo. Durante esses dias, Douglas enfrentou seus maiores demônios. A dúvida se tornava cada vez mais insistente. Será que vale a pena? Será que eu consigo? Mas ele aprendeu a enfrentar esses pensamentos de frente. Em vez de evitar, ele os encarava, analisava e então os transformava em combustível para continuar. Ele sabia que essa batalha interna era a mais difícil, mas também era a mais importante. E foi nessa fase que ele descobriu algo fundamental: o poder da consistência. Não importava o quão cansado estivesse, não importava o quanto o mundo tentasse distraí-lo. A cada dia que ele permanecia fiel à sua jornada, ele se tornava mais forte. E essa força não era apenas física ou mental. Era uma força de caráter, de convicção, de quem estava determinado a não apenas alcançar um objetivo, mas a se transformar no processo. No 20º dia, algo incrível aconteceu. Douglas percebeu que não estava mais apenas sobrevivendo à jornada. Ele estava começando a prosperar. As tarefas que antes pareciam impossíveis, agora se tornavam desafiadoras, mas não intransponíveis. Ele se tornava mais ágil, mais confiante, mais seguro de que cada passo o estava levando para mais perto do que sempre sonhou. Douglas não estava mais apenas lutando por 30 dias. Ele estava construindo um novo futuro, um futuro onde ele era o mestre do seu destino. E esse destino não era apenas uma ideia distante. Estava se materializando a cada esforço, a cada decisão, a cada momento de superação. Quando Douglas chegou ao 25º dia, algo inesperado aconteceu. Ele estava no meio de uma noite silenciosa, cercado por livros e anotações, quando uma dúvida profunda surgiu em sua mente. Ele olhou para o teto, perdido em pensamentos, e se perguntou em voz alta: por que estou fazendo isso? Será que realmente vale a pena? Foi um momento de vulnerabilidade, onde todas as certezas começaram a desmoronar. Ele sabia que precisava de uma resposta. Então, fechou os olhos e respirou fundo. Em sua mente ecoavam as palavras de seu pai, que certa vez lhe disse: filho, o que você conquista com esforço é o que mais valoriza na vida. Lembrando-se disso, Douglas sentiu uma nova chama acender dentro de si. Ele respondeu a si mesmo, em voz baixa, mas firme: sim, vale a pena, porque não se trata apenas de vencer. Se trata de me tornar a pessoa que preciso ser para alcançar meus sonhos. Com essa determinação renovada, Douglas voltou ao trabalho, mas desta vez algo era diferente. Cada palavra que ele lia, cada problema que resolvia, parecia mais claro, mais acessível. Era como se ele tivesse finalmente encontrado o ritmo, o equilíbrio perfeito entre esforço e recompensa. Ele se deu conta de que durante essa jornada não estava apenas adquirindo conhecimento. Estava construindo uma mentalidade indestrutível, uma mentalidade que o levaria não só até a vitória, mas muito além. No dia seguinte, durante um momento de pausa, Douglas olhou para si mesmo no espelho e sorriu. Estou realmente mudando, ele disse, quase sem acreditar. E ali, enquanto encarava seu próprio reflexo, uma ideia lhe ocorreu. Ele se virou para o público, imaginando que eles estavam ali com ele, e perguntou: e você? Quando foi a última vez que se olhou no espelho e viu alguém que está realmente mudando? Você sente que está no caminho certo? Responda nos comentários. Quero saber o que você está passando. Douglas percebeu que essa jornada não era só sobre ele. Era sobre todos que já enfrentaram desafios similares, sobre todos que já se perguntaram se valia a pena continuar. E naquele momento, ele decidiu que ao compartilhar sua história,
talvez pudesse ajudar outros a encontrar suas próprias respostas, a se tornarem as pessoas que precisam ser. Os últimos dias estavam à sua frente e Douglas sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. Mas agora ele não estava apenas pronto. Ele estava ansioso para enfrentá-la, sabendo que cada segundo contava, que cada decisão importava. E mais importante, ele estava preparado para encarar o maior desafio de todos, a versão de si mesmo que ele estava destinado a se tornar. No 28º dia, Douglas acordou com uma sensação estranha. Não era cansaço nem dúvida, mas uma calma profunda, quase como a quietude que precede uma tempestade. Ele sabia que o fim da jornada estava próximo, mas curiosamente não sentia alívio. Ao invés disso, sentia uma responsabilidade ainda maior. Cada escolha, cada ação nesses últimos dias poderia definir o sucesso ou o fracasso de tudo o que havia construído. Naquele dia, enquanto revisava suas anotações, Douglas se pegou refletindo sobre algo que sempre o incomodou: o medo de falhar. Ele se lembrou de todas as vezes em que a insegurança tentou desviá-lo do caminho, das noites em que se perguntou se era forte o suficiente para continuar. Mas então, ele percebeu. Não era mais o mesmo Douglas de 30 dias atrás. Ele havia crescido, mudado, se fortalecido. O medo que antes o paralisava agora parecia menor, quase insignificante. Mas a verdadeira revelação veio naquela tarde, durante uma caminhada para espairecer. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, quando Douglas parou de repente e, em um sussurro, disse para si mesmo: "Não é o medo que me define, é a coragem de enfrentá-lo." Ele percebeu que a jornada não era apenas sobre alcançar um objetivo, mas sobre a transformação que ocorre no processo. Era sobre se tornar alguém que, mesmo diante das incertezas, escolhe seguir em frente. E foi nesse momento que Douglas tomou uma decisão crucial. Ele prometeu que nos 2 dias restantes daria tudo de si. Não deixaria nada para trás, não se contentaria com menos do que o seu melhor. Não importava o quão difícil fosse, ele sabia que esses 2 últimos dias seriam a chave para consolidar tudo o que havia aprendido e conquistado. Ele voltou para casa com uma nova energia, uma determinação inabalável. Sentou-se novamente em frente aos livros, mas desta vez com uma clareza que ele nunca havia experimentado antes. Ele estava completamente imerso, como se todo o seu ser estivesse em sintonia com seus objetivos. Cada palavra, cada linha, parecia gravada em sua mente com uma nitidez impressionante. Era como se, finalmente, ele tivesse desbloqueado todo o seu potencial. Douglas sabia que estava prestes a cruzar a linha de chegada, mas o que ele ainda não compreendia completamente era que, na verdade, a linha de chegada era apenas o começo de algo muito maior. E você? Já experimentou aquele momento em que tudo parece se alinhar, em que você sente que está prestes a alcançar algo grandioso? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos nos inspirar juntos. Então, no 29º dia, quando Douglas estava a apenas um passo de concluir sua jornada de 30 dias, algo inesperado aconteceu. Era uma manhã tranquila e ele estava no meio de uma revisão intensa para a última prova que selaria sua dedicação, quando seu telefone tocou. Era uma ligação da escola, uma voz séria do outro lado da linha. Havia ocorrido um erro. Um erro que poderia comprometer tudo o que ele havia feito até aquele momento. A voz do outro lado explicou que, devido a uma falha no sistema, a data da prova final havia sido alterada. E não para o próximo dia, como Douglas esperava, mas para aquela tarde. Ele tinha apenas algumas horas para se preparar. Era um golpe devastador, um teste final, cruel e inesperado, para ver o quanto Douglas realmente estava preparado. Por um momento,
o tempo pareceu parar. Douglas sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Todos aqueles dias de preparação meticulosa, todo o sacrifício, agora pendiam por um fio. Ele poderia se desesperar, se render ao pânico, deixar que a pressão o esmagasse. Mas naquele instante de caos, algo dentro de Douglas se acendeu. Ele desligou o telefone, fechou os olhos por um breve segundo e tomou uma decisão. Não importava a mudança nos planos, ele não iria desistir. Ele tinha menos tempo do que imaginava, mas tinha também algo que o tempo não podia roubar. A confiança que havia construído ao longo dos últimos 29 dias. Douglas pegou seus livros, suas anotações e mergulhou em uma revisão frenética. Cada segundo contava. Ele sentia a adrenalina correr pelas veias, mas dessa vez não era o medo que o movia, e sim a pura determinação. A prova não era mais apenas um exame acadêmico, era a última batalha de uma guerra pessoal que ele estava determinado a vencer. Quando finalmente chegou à sala de aula, minutos antes do início da prova, Douglas respirou fundo. Ele sabia que a situação estava longe de ser ideal, mas ao mesmo tempo sentia-se preparado como nunca antes. Ele olhou ao redor, viu seus colegas nervosos, mas ele não. Ele estava tranquilo, focado, quase como se o inesperado tivesse apenas reforçado sua resolução. E então, quando a prova começou, Douglas percebeu algo surpreendente. Todas as respostas estavam lá, não apenas na ponta de sua língua, mas gravadas em sua mente. Ele escreveu com confiança, quase sem hesitação. Cada pergunta parecia um reflexo direto de tudo o que ele havia estudado. Era como se todo o esforço dos últimos 29 dias tivesse se concentrado em sua mente naquele exato momento. Douglas saiu da sala exausto, mas vitorioso. A prova que deveria tê-lo derrotado havia se tornado o símbolo máximo de sua superação. Ele não apenas completou sua jornada de 30 dias, ele a concluiu com uma reviravolta que testou sua verdadeira força e resiliência. E agora, ao olhar para trás, ele sabia que estava pronto para qualquer coisa que o futuro trouxesse. Douglas, um estudante comum, havia começado sua jornada com uma simples meta: manter o foco por 30 dias. Ele sabia que para alcançar seus sonhos precisaria superar distrações, cansaço e até seus próprios medos. Mas o que ele não sabia era que essa jornada o levaria a descobrir algo muito maior. A força interior que todos nós possuímos, mas que poucos exploram ao máximo. Ao longo desses 30 dias, Douglas enfrentou desafios que pareciam intransponíveis, mas a cada obstáculo, ele se tornava mais resiliente, mais determinado. E quando o inesperado aconteceu, no 29º dia, ele provou que estava preparado para enfrentar o imprevisto, porque havia construído uma base sólida, uma mentalidade que nada poderia abalar. No final, não foi apenas o conhecimento acadêmico que ele adquiriu que fez a diferença, mas a transformação pessoal que ocorreu ao longo do caminho. Douglas não apenas completou sua jornada, ele se tornou o arquiteto de seu próprio destino. A prova que deveria ter sido seu maior desafio se tornou sua maior vitória, porque ele não desistiu, não cedeu à pressão e descobriu que a verdadeira força vem de dentro. E agora, ao concluir essa jornada, Douglas sabe que está pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida coloque em seu caminho. Ele entendeu que o sucesso não é apenas sobre atingir um objetivo, mas sobre quem você se torna ao longo do caminho. A jornada de Douglas é um lembrete poderoso de que, com foco, determinação e uma vontade inabalável, somos capazes de superar qualquer adversidade. E você, o que está disposto a fazer para alcançar seus sonhos? Que desafios você está pronto para enfrentar e vencer? Se a história de Douglas te inspirou, compartilhe nos comentários como você pretende aplicar essa lição na sua própria vida.
Se você gostou dessa história e quer continuar recebendo inspiração e motivação, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Juntos, podemos transformar nossos desafios em oportunidades e construir o futuro que desejamos. A jornada de Douglas pode ter chegado ao fim, mas a sua está apenas começando. E lembre-se, tudo começa com um único passo.